Porém, agora surge-me uma pergunta. Lembro-me de ter feito fotos de uma corrida de automóveis e, apesar do facto dos carros correrem a 200 por hora, nas fotos saíam parados. Parecia que estavam estacionados na pista. Sim, Portanto, sim, na verdade, este é o risco que se pode correr ao tentar congelar o movimento. ah, Repara, quando se estão a fotografar atletas ou mesmo pessoas em movimento, este risco não existe, visto que se consegue intuir a ação ou o esforço a partir da tensão muscular, das expressões do rosto, como também dos cabelos ou das roupas que estão em movimento. Ao fotografar alvos mecânicos, como por exemplo numa corrida de carros ou de motas, existe o risco de se congelar o movimento e não se perceber sequer se as rodas estão a rodar. e como é que se faz? Então arrisca-se a fotografar o automóvel como se estivesse nas boxes, apesar de estar na pista a tentar correr a alta velocidade. Neste caso é útil aplicar a técnica do panning. O que é o panning? O panning é uma técnica que consiste em disparar com alvos em movimento, utilizando tempos ligeiramente mais longos do que os necessários para congelar a ação e procurando seguir o seu movimento. O que quer dizer que, se estiveres a fotografar automóveis durante um grande prémio, por exemplo, tens de procurar captar o automóvel no interior do teu visor, ou seja, manter a máquina fixa numa posição e rodando apenas sobre o eixo vertical. Tenta seguir o alvo à sua velocidade durante este movimento. Vais ter de oprimir o botão de disparo. O importante é usar um tempo suficientemente longo para captar o alvo perfeitamente parado e o fundo que tenha um movimento horizontal perceptível que dará a sensação de movimento. Mas arriscas também um pouco de vibração. Bem, não é uma técnica simples de utilizar mesmo porque há muitos parâmetros a controlar que variam conforme o alvo. O ideal seria durante o movimento procurar disparar uma sequência rápida de fotografias de modo a recolher pelo menos uma onde o alvo esteja perfeitamente nítido sobre um fundo desfocado. E até o tempo que se utiliza influi no rendimento final porque se estás a fotografar alvos que se movem a uma velocidade lenta, deverás utilizar tempos mais longos até ao limite de um quarto de segundo. Se existem alvos em movimento rápido, já com 1% obterás um bom panning. Panning. Ok. Como te disse, do mesmo modo, para obter um bom panning existem muitos parâmetros a controlar. Um outro pode ser a distância do alvo que estás a fotografar. Obviamente, se fotografas um alvo muito distante, este seu movimento será menos evidente e, para obter um bom panning, deverás utilizar um tempo de disparo mais longo. Enquanto sobre um alvo próximo, irás movimentar-te de maneira mais rápida para seguir o alvo e bastará também um tempo rápido para obter um fundo em movimento. Uma outra coisa a que precisas de prestar atenção é quando se utilizam óticas que possuem um dispositivo de estabilização. Neste caso, arrisca-se que o dispositivo venha a impedir o teu movimento, procurando compensá-lo, e então deve ser desativado o estabilizador sobre a rotação do eixo vertical. Então é possível desativar um ou outro, o vertical ou o horizontal? Sim, geralmente nas óticas existem dois interruptores separados que permitem bloquear o efeito de estabilização sobre um dos dois eixos. Mas deve ser difícil tirar exatamente a foto certa. Sim, exatamente. E por isso é que eu te disse que é aconselhável fazer uma rajada, ou seja, fazer muitos disparos em sequência. Lembra-te que as máquinas atuais possuem motores de avanço muito potentes, especialmente as profissionais, que permitem disparar até 8, 9 fotogramas por segundo, enquanto que antes, quando se utilizavam máquinas de filme que tinham avanço manual, existiam os extras chamados Winder ou Booster, Sim, sim. que serviam para fazer avançar o filme muito rapidamente. Nesse caso, era necessário prestar atenção para não manter demasiado premido o botão de disparo, caso contrário, arriscava-se a esgotar todo o rolo rapidamente. É bem. Geralmente teria acabado no momento em que acontecia o instante decisivo e tinha de se estar sempre a substituir o filme. Este problema já não existe com o digital porque foi resolvido pela memória buffer da máquina fotográfica. E o que é memória buffer? A memória buffer significa, traduzido literalmente, memória tampão. De facto, é uma memória onde são armazenadas as imagens antes de serem transferidas para o cartão de memória. Mas porquê? Não se poderia registar diretamente no cartão de memória? Não, porque o registro de um fecheiro no cartão de memória é muito mais lento. Considera que para gravar um fecheiro de alta resolução é necessário cerca de 1 segundo. Então, se quisesse efetuar uma sequência de 9 disparos dentro de apenas 1 segundo, não poderia, teria que esperar o segundo seguinte para efetuar o próximo disparo. Deste modo, estes 9 disparos são armazenados temporariamente na memória tampão e só num segundo momento, quando o cartão de memória estiver livre, serão ali armazenados. Obviamente, as dimensões do buffer são importantes para determinar quantos disparos conseguirás fazer na tua sequência. E para isto também é importante o tamanho do fecheiro que estás a utilizar. É evidente que se disparas em JPEG poderás fazer uma sequência muito mais longa do que se disparares em RAW, com o qual os fecheiros serão mais pesados e a memória buffer comportará muito menos.
Então, convém-me disparar em JPEG. Bem, eu penso assim, é sempre melhor disparar em RAW, visto que te permite intervir depois na pós-produção sobre o fecheiro sem perder qualidade de imagem. No entanto, como sempre, é necessário fazer uma escolha baseada no alvo que vamos fotografar. Existem situações em que precisamos de fazer uma rajada muito longa e talvez saibamos que o buffer da nossa máquina não é suficiente. Então, utiliza-se o JPEG para ter a possibilidade de fazer mais disparos e obter o resultado que desejamos.